sejam todos bem-vindos a mais um Remarketing Podcast. E hoje aqui eu tô com a Michele Ferreira, que é fisioterapeuta e especialista em dor e mente. Mi, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, compartilhando seu conhecimento, compartilhando dicas aí com o nosso público. Muito obrigada, Mi. Eu que agradeço, é um prazer gigante estar aqui, falar com você, falar com vocês. E eu espero que a gente possa ter um bate-papo muito legal aí hoje. Ah, com certeza. E eu quero que você comece se apresentando, né? Tá bom. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Michele Ferreira, eu sou fisioterapeuta, trabalho há mais de 15 anos na área de dor, seja com atleta, seja uma pessoa com dor nas costas, junto com a fisioterapia, né? E ao longo da minha carreira, acompanhando a evolução da ciência também, a gente viu uma necessidade de olhar além do corpo, né? Além das estruturas físicas e ter um olhar para como o cérebro funciona. E aí veio então que eu me desenvolvi numa técnica, né, um treinamento específico da mente que se chama Mindfulness, e eu me especializei nessa área, onde eu agrego ao tratamento dos meus pacientes esse olhar para a mente da pessoa, porque hoje a gente sabe que tem muitas coisas que influenciam a dor, né? Então, muitas vezes a gente acha que a dor é só um sintoma ali daquilo que é de uma inflamação e tal. Mas, na verdade, a dor tem um sistema do nosso corpo que é responsável por produzir a dor no nosso corpo. E a mente influencia 100% nisso. Então, a gente só tem dor se o nosso cérebro decide que a gente vai ter dor. Então, é preciso olhar para isso. Então, por isso, hoje eu atuo, além da fisioterapia, com essa abordagem de treinamento da mente, que se chama Mindfulness, que ajuda as pessoas a melhorar o nível de estresse, melhorar as dores crônicas, níveis de ansiedade e depressão. Então, é uma técnica que está respaldada cientificamente, né? Então, a gente não está falando de nenhuma técnica esotérica ou sem fundamento científico. É uma técnica que está, assim, voltada para o contexto científico de comprovações em relação às mudanças que acontecem no cérebro de uma pessoa quando ela treina a mente para melhorar as suas reações e a forma como ela lida com os desafios da vida. Nossa, muito legal. Afinal, a gente o corpo é um todo. A gente tem que ver, né, o ser humano como um todo, Exatamente. né? Hoje falo muito em medicina integrativa. E eu acho que é mais ou menos isso. Você olhar, né, o corpo como um todo. Mente, corpo. Exatamente. Muitas vezes, aí você tocou num ponto interessante, que hoje no digital, né, a gente vê muito sobre a medicina integrativa e até alguns charlatões aproveitando disso para propor vários tipos de técnicas que não têm o menor evidência, não tem a menor nada de científico envolvido. Então, muitas pessoas, muitos pacientes acabam se tornando vítimas desses tratamentos que não são eficazes, e as pessoas perdem tempo, perdem dinheiro. Eu já tive vários pacientes que já passaram por mim e já compraram tudo que é colchão, tudo que é travesseiro, tudo que é chá, tudo que é um monte de coisa que, no fim das contas, a pessoa só perdeu tempo porque foi orientada de forma errada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Foi legal você trazer isso, porque esse termo integrativo, ele é muito bonito. E aí entra tudo, né? Então, a gente precisa olhar e entender que uma medicina integrativa séria é uma medicina que se baseia em evidências científicas ou minimamente aquilo que está em processo de evolução. A ciência, ela está aí para mostrar para a gente o caminho que a gente deve percorrer diante dos tratamentos e não qualquer coisa para qualquer pessoa, né? Então, é muito legal você trazer isso. Então, realmente, no mercado digital hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque você recebe informação de tudo quanto é lado, mas você tem que saber como filtrar. Exato. Agora, uma curiosidade minha, Tá. como que funciona, né? Como você alia? Como que é o tratamento? Se eu chego lá no seu consultório com dor, como que é esse tratamento? Então, a gente primeiro precisa avaliar essa pessoa, né? No caso, você. A gente vai entender, o que está acontecendo em termos de localização da dor, o tipo de dor que você tem, como que essa dor se comporta no seu dia. A partir dessa avaliação, tanto da sua fala quanto uma avaliação física, eu vou tirar quais são as dimensões que podem estar associadas como as possíveis causas, os possíveis gatilhos para dor. Porque hoje a gente precisa entender que não existe uma única causa que vai causar a dor. Porque a gente tem essa mania. O que causa uma dor? Como se fosse uma coisa única, linear. E hoje a gente entende que existe uma extrema dimensão de fatores que se envolvem e se interagem entre si, e aí sim eles produzem a dor. Por isso é importante essa avaliação, para eu entender. Bom, se você tem dor, em que momento do dia você tem mais dor?
que causa, o que é gatilho para sua dor? Porque a maioria das pessoas associam isso com uma cadeira, com uma postura, com algo que está relacionado com o físico da coisa. Mas, na verdade, muitas vezes não é isso. É o nível de estresse que você está tendo naquela situação específica, num contexto de vida que você está tendo, é uma pressão que você está vivendo, que aquilo está gerando e influenciando no desenvolvimento da piora da sua dor. E aí, a partir disso, eu vou ter dados para entender quais são as dimensões que eu preciso olhar para cada paciente. Nesse caso, ela fica muito tempo sentada. Então, a gente precisa dar orientações para melhorar essas questões físicas. Não, a gente entendeu que do ponto de vista físico tá muito ok, mas a gente tem um gatilho emocional muito importante. Ela tá vivendo uma condição de estresse muito elevada. E aí, a gente precisa direcionar o tratamento para isso. Então, seja para fisioterapia, seja para uma liberação muscular, seja para um exercício específico, ou essa abordagem de um treinamento em que a mente se torna mais, ela é mais eficiente para modular e reduzir essas dores. E aí a pessoa tem ferramentas, que é isso que a gente faz. Nós, profissionais da área da saúde, nós proporcionamos ferramentas para as pessoas melhorarem as suas dores. As pessoas buscam muitas vezes a gente para cura. E na verdade eu falo sempre isso para o paciente, eu falo, eu tô aqui para te ajudar. Vamos junto. Você precisa se responsabilizar pelo tratamento também. Então, o protagonista é o paciente. Com certeza. Se ele não fizer a parte dele, não tem milagre, né? É isso, Mi, bom, eu sei que você tem o consultório. Também sei que você está no digital. E aí ainda eu vejo muitas pessoas que ainda não estão no digital falam, nossa, mas eu sou uma profissional liberal, estar no digital, como assim? Como que eu vou transformar, né, o meu atendimento no digital? Então conta aí pra gente, Mi. Tá bom, olha, isso daí é uma pergunta muito interessante, porque a pandemia trouxe essa resposta, né, do tipo assim, olha, você tá em casa. E agora? Então, muitas vezes, a evolução da ciência, ela mostrou isso que eu falei para você. A gente precisa olhar além do corpo físico. Então, essa necessidade de ser tocado, o paciente, muitas vezes, a gente pode acolher essa necessidade de colocar as mãos no paciente. Mas hoje, uma abordagem chamada hands-off é uma abordagem muito olhada. O que significa isso? É uma abordagem que eu não coloco a mão no meu paciente. Eu vou orientar ele e atuar numa área do cérebro que é responsável pelas questões cognitivas. Ou seja, como que esse paciente pensa? Quais são as crenças que ele tem em relação ao problema que ele está vivendo? Tudo isso eu consigo trabalhar no digital. Eu consigo atender um paciente online, por exemplo. Assim como dar orientações, assim como trabalhar com mindfulness e entender de longe o que está rolando com o meu paciente. Então, hoje, para você ter ideia, para dor na coluna lombar, que é a dor que mais incapacita as pessoas no mundo inteiro, a primeira recomendação que se faz para esse tipo de pessoas é atividade física. O mínimo de intervenções passivas, ou seja, o paciente ficar deitado na maca é a menor das recomendações, ou talvez a gente até contraindique isso. Uhum. Então, a gente quer que esse paciente fique em movimento. Então, à distância, eu consigo fazer isso. Então, na pandemia, abriu-se essa porta de olhar para o paciente e atendê-lo de forma distante, pelo digital. E aí, eu comecei a estudar e cair de paraquedas nesse mundo e comecei a ver o quão incrível isso é. Porque eu comecei a entender que às vezes, eu só poderia ajudar algumas pessoas que chegassem no meu consultório. Sim, sim. E no digital, a minha voz, ela foi potencializada. Não tem fronteira, né? Não tem fronteira. E aí, aquilo foi tomando uma proporção muito interessante. Até hoje estou nessa busca, porque é um novo universo, né? A questão do marketing mesmo é um novo universo, é muito desafiador para quem não é da área. Mas foi algo muito interessante. E eu sou apaixonada pelo digital hoje. Então, parte da minha área profissional eu dedico para o digital, para o Instagram principalmente, mas o YouTube também eu utilizo. E aí acabou que eu fui desenvolvendo produtos dentro do digital para poder oferecer essas necessidades que eu via no meu consultório. Então, eu pensei, quem não puder chegar aqui,
minimamente vai ter a base do que eu falo pro meu paciente aqui. Então, eu resolvi me jogar nesse mundão e para poder justamente tentar ajudar mais pessoas do que aquelas que poderiam estar no meu consultório. Muito legal. E como foi esse processo? Bom, que primeiro conta, que produtos você tem hoje que você vende pela internet? Ok, então justamente vendo a necessidade dos meus pacientes do consultório que precisavam de orientação adequada e quebra de crenças, porque hoje o que a gente mais está batalhando é com quebra de crenças. As pessoas acham que elas têm dor porque elas têm uma postura, que se elas têm uma hernia de disco elas precisam parar com a atividade física, que a corrida causa impacto, e tudo isso são crenças irracionais que atrapalham a evolução de um quadro de dor de uma pessoa. Então, o primeiro objetivo foi esse, desenvolver um produto para que as pessoas pudessem ter informações seguras, porque a internet está cheia de informação que não é segura. Então, eu desenvolvi um curso que se chama Venci a Dor, que é para pessoas que sofrem com dor crônica. Então, a partir daí, essa pessoa ela vive uma jornada de 7 passos em que ela vai passar pelos processos de mudança de crença. Eu atuo nas 3 dimensões: cognitivas, emocionais e físicas. Então, eu oriento exercício, eu oriento a questão do treinamento da mente através do mindfulness, e a gente trabalha também essa questão cognitiva do como o paciente está pensando em relação a tudo isso que ele tem. Então, essa jornada tem sido incrível. Os meus pacientes acabaram adquirindo também, e eles falam: ai, Michele, além de vir aqui no consultório, eu adoro te ver falando lá no curso. É um curso gravado, e assim como algumas mentorias que eu estou desenvolvendo para atender as necessidades mais individuais desses pacientes. Então, eles passam pelo processo do curso, do vencedor, da jornada, e depois eles vão para uma assessoria mais próxima de mim. E aí, Rê, o que aconteceu? Esse era o plano, né, que eu tava desenvolvendo. E aí, eu parei um pouco de trabalhar no meu consultório, porque o meu bebê chegou. E quando o meu bebê chegou, eu comecei a compartilhar tudo sobre maternidade. E aí, o meu Instagram cresceu muito, né? E aí, eu comecei a dividir muitas coisas, me conectar com muitas mães, e a coisa cresceu. Então, hoje, eu desenvolvi atendendo essas necessidades dessas mães, que é para proporcionar uma base para elas vivenciarem uma maternidade de forma mais leve. Porque eu passei pelo puerpério. E eu sei o que é hard, o passar por esse sofrimento, das inseguranças, dos medos, das questões emocionais. Então, eu peguei as ferramentas que eu tenho para ajudar essas mães. Então, hoje eu tenho um produto que se chama Maternar Mindful, que é justamente para mães ou gestantes que estão se preparando para passar por isso, para elas treinarem tanto a mente quanto o corpo físico delas. Então, esse produto também é um produto gravado, com aulas online, é um curso, e ele também tem essa evolução para uma mentoria em grupo, que eu converso com as mães, e a gente vai tirando dúvidas e conversando a respeito e tudo mais. Então, hoje eu tenho esses dois produtos para clientes finais e tem uma formação para fisioterapeutas também. Muito legal. O que me chamou a atenção do que você falou, que é algo muito importante e que a maioria das pessoas não percebe. Você falou que você criou o seu produto porque você viu uma necessidade. A maioria das pessoas, elas querem entrar no digital e, eu quero vender isso. Mas elas nem sabem se existe um público para aquilo. Elas nem pesquisam quais são as reais necessidades do público que pode consumir aquele produto. É o caminho inverso, né? Elas começam aí com o que elas querem e, na verdade, é sobre o seu público, o que o seu público precisa. Isso mesmo. Né? Então, você vê uma necessidade latente, claro, do seu nicho ali, que você tem conhecimento, que você pode ajudar alguém, né? Claro. E aí, em cima dessa necessidade é que você desenvolve um produto para ser vendido, aplicado ali no seu público, né? Isso é muito importante. A gente vê muita gente falando: ai, nossa, não vende, não dá certo. Mas por quê, Por quê, né? O fundamento tá aí. Exato. Você tem que... qualquer coisa que você vende hoje, na verdade sempre, ela tem que resolver um problema.
resolver uma necessidade de alguém, né? Exato. E se você não pesquisa isso previamente, às vezes você vai se frustrar aí no digital, né, Mi? Com certeza. E é desafiador o digital, né? Porque é um caminho muito extenso. Então, se a gente desenvolve produtos mirabolantes assim, Sim. você vai ver que não, mas não atende às necessidades, né? E quais são realmente os desejos que essa pessoa tem e as necessidades dela? Porque a partir daí sim eu vou oferecer uma transformação. Senão você vai patinar e ficar nesse meio oferecendo algo que não é convidativo, porque as pessoas não estão interessadas. Exato. E me conta, como foi esse processo de digitalizar aí? Foi fácil? Foi de boa? Me conta a sua experiência. Não é fácil. Eu acho que é muito interessante aquela velha história, né? Ah, ela tem sorte, né? Tipo, teve sorte. Meu, não existe sorte, né? A verdade é que a gente tá sempre batalhando. Eu falo que trabalho, né? O digital é um job, é um trabalho hard que você tem que dedicar. Ontem eu fiquei até 2 horas da manhã trabalhando num e-book, entendeu? Então, assim, não tem trabalho, não tem almoço grátis. É um trabalho depois do trabalho, Exato. né? E aí, esses dias uma pessoa me perguntou, nossa, mas você não atende paciente? Então, o que você faz depois? Eu que eu vejo você fala que você trabalha, depois que você chega em casa, eu falo, olha, meu trabalho só começa depois que eu chego em casa, porque essa parte do digital, ela acontece todo nesse momento. E consome horas, e consome a energia, e consome estratégias, investimentos. Sim. Né? Porque a gente não teve essa formação, especialmente do marketing. Como que eu comunico isso pro meu paciente? Como que eu falo com a pessoa que tá ali? Tudo isso é muito desafiador, né? Então, assim, não foi fácil, não é fácil aparecer, né? Fazer stories, ficar colocando a sua vida ali, se expor, e a questão dos julgamentos, né? Que as pessoas acabam fazendo, nossa, como que ela é isso, como que ela é aquilo, então você tá no palco. Então estar no digital é você subir na frente de um palco e estar disposto a passar por todos os desafios, né? E tem que ter muito preparo. Eu gosto de lembrar que precisa ter saúde mental em dia para trabalhar no digital, porque a gente vai encarar muitos desafios, né? Então realmente é preciso olhar para isso e se preparar para isso também, né? E assim, quanto mais você cresce, pior os problemas ficam, né? Os desafios vão aumentando também com o aumento do seu perfil, né? Você trabalha com Instagram, vai aumentando o perfil, vai aumentando. Até a questão de haters, isso! né? Eu ia falar isso agora. Mas você já sofreu? Já sofri haters. Eu falei, pronto, agora eu tô crescendo. Quando houve discussão de comentários, assim, dentro de um post que eu fiz, que foi um Reels, e as pessoas comentaram, porque era a questão do... Acho que era... não sei, foram vários que tiveram haters, mas era engraçado que quando você começa a criar uma comunidade, as pessoas se identificam com você, elas te defendem. Então, às vezes, eu nem me colocava no rolo ali da discussão. E as mães, elas me defendiam. Você não tá assistindo os stories dela, então você não sabe nada. Então, eu falei, a hora que chegou hater, eu falei, pronto, agora eu tô crescendo de fato. Se tá muito quietinho, é porque a gente estagnou, né? Então, faz parte. Mas se a gente não olhar para isso como uma questão de cada um tem uma cultura, cada um tem uma forma de olhar e levar pro lado pessoal, a gente tá perdido. Na verdade, você não pode levar nada pro lado pessoal. Nada. Né? Porque... a gente tá falando do digital, mas isso acontece no nosso dia a dia. Nem todo mundo vai te amar, nem todo mundo vai te odiar. Exatamente. Né? Não existe isso. Então, no digital é a mesma coisa. E as pessoas estão se perdendo, né? São. E até mesmo nos elogios, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego, né? Porque se a gente deixar, o digital, ele te leva para um lugar que você perde as suas referências. Seja com o filtro de um Instagram, né? Seja com até a quantidade de likes. Então, assim, a gente tá vendo hoje que a ansiedade, ela é a condição que mais afeta as pessoas no mundo. Justamente pela essa forma da gente viver, Parece que é uma corrida, né? É uma corrida. E o digital, ele tem muito isso. Você tá sempre achando que você tá devendo, você não tá sabendo, você não tá acompanhando, você não tá faturando. Então, tudo isso traz afeta a autoestima, né? Então, você tem que ter calma, porque senão... E filtros. Filtros. E saber que aquele mundo não é de verdade daquele jeito. Porque ali as pessoas, até tem pessoas que colocam um pouco dos problemas que passam, até para poder ajudar o público, né? Mas ali, o conteúdo é que
que seja para ajudar. As pessoas estão ali para ajudar. Essa é a teoria. Essa é a ideia. Teoria, né? Você está ali para ajudar o Sim. seu público. Então, você vai trazer ensinamentos, vai trazer conteúdos que vão ajudá-lo. Sim. E, claro, você vai trazer coisas que sejam boas. Você vai trazer um pouco da sua experiência, mas eu acredito que são poucas pessoas que realmente falam, olha, eu passei por isso, passei por aquilo. Mas isso não quer dizer que é mal, que aquela pessoa é má. Mas é porque ela tá ali para um objetivo. E esse objetivo é auxiliar, né? Você não vai ficar só também trazendo o que é ruim, que é ruim, que é ruim. E as pessoas, elas veem aqueles conteúdos, ai, tá vendo? É uma vida perfeita. Nossa, ela tem, eu não tenho. Ela é melhor, eu não sou. Ela é isso e não aquilo, né? E tem muito disso. E, na verdade, não é esse o objetivo, né? Sim. Você tem que pegar o que é bom e parar com essa... Porque cada um tem a sua vida. Exato. E todo mundo tem problema, né? Que a gente não revela o problema ali na cara do Instagram sempre, todo dia, Exatamente. né? Exatamente. As pessoas têm mania de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E, na verdade, não é isso. Eu gosto daquela frase que falam que o Instagram, ele é recortes de uma vida. Não é uma vida, é recortes. Você escolhe o que você quer colocar lá. E as pessoas, estrategicamente, fazem isso. Então, a gente tem que olhar para isso e dizer... Hoje, o meu olhar, ele é muito mais filtrado. Então, às vezes eu olho e falo, nossa, essa pessoa, ela posta tanto tal coisa. Interessante, né? É a maneira que ela quer ser vista. E cada um faz a estratégia da forma, o personagem que quer aparecer ali. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e não levar para o lado pessoal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto, né, tanto a pessoa que está acompanhando ali, para não se frustrar com coisas que estão vendo, e também como expert, né? Para não também levar para o lado pessoal, porque isso acaba até prejudicando. Já vi muitos casos de experts que acabaram parando. Porque isso deixava muito afetar, né? Os haters, os comentários negativos. E você sabe, Rê, que muitas coisas eu vejo que esses gurus da internet, né? Esses caras que sabem de tudo que eles estão falando, que tem milhões de seguidores. E às vezes a pessoa que estuda, que tá ali dentro de uma universidade, produzindo ciência, com seriedade, ela fala, poxa, hoje em dia inverteu-se muito essa lógica, né? A pessoa que é bonita, ou então que teve sorte, ou então que, enfim, viralizou com alguma coisa, ela tem mais palco do que aquele que tá se matando, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de quem você segue, né? Sim, hoje não vemos mais televisão, a gente vê internet. Exato. Então, uma coisa que eu sempre digo nos cursos de Mindfulness é o que você está colocando para dentro de informações? Que tipo de audiência que você está olhando, escolhendo para dentro de você? Se você ficar olhando só alguém que essa consciência que a gente desenvolve, que é que te faz mal... Vale a pena, talvez, parar de seguir essa pessoa. Porque você está consumindo esse conteúdo e está te fazendo mal. Vai continuar nessa... Às vezes é melhor parar de seguir. Com certeza, com certeza. E tem um outro lado, né? Você tocou na questão de repente tem professores de universidades que têm um conhecimento bárbaro, né? E às vezes não consegue passar. Não consegue ali através da internet. O que acontece hoje as pessoas escolhem também. Porque... Infelizmente, você tá na internet, você também tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Porque tem tanta gente hoje na internet, todo mundo tem a sua voz hoje. E se você não for atrativo, se você não tiver o mínimo de conexão ali com quem tá te seguindo, você acaba não sendo visto mesmo. E essa é a diferença, né? Um professor de uma universidade, né? Às vezes ele é mais velho, ele não tem essa manha de criação de conteúdo, ele vai acabar ficando, né, fora dos holofotes ali, do digital, tô falando, né? Sim. Porque, né, nas universidades, presencialmente, tem muitas palestras, mas no digital, né? Porque ele não tem essa pegada, né? Essa arte, né? É uma arte. É necessária, porque ali você tem que se diferenciar, né? Você tem que se conectar. É um jogo, né? É um jogo. E hoje, assim, dificilmente você consegue se manter no mercado sem estar no digital. Porque as pessoas não olham mais pro currículo de uma pessoa, elas vão olhar o Instagram dela. Exato. Então, assim, eu vou me consultar com a Michelle. Quem que é a Michelle? Deixa eu ver o Instagram. Entendeu? Esse é o currículo. Então, é ali que você precisa explorar, né? E é aquela história.
a vida, ela vai acontecendo e a gente vai tendo que se desenvolver em relação a isso, né? Eu não gosto do digital, tem muitas maneiras de não ficar aparecendo ou não expondo a vida pessoal. A gente não precisa expor a vida pessoal. Não precisa. Mas o seu trabalho, minimamente, ele tem que estar ali, porque senão você é Não é engolido visto. por um... Quem não é visto não é lembrado. Infelizmente, a gente tem um pouco disso, né, hoje. Só que para fazer tudo isso tem que ter um conhecimento, né, Mi? E Tem você, que o ter. que você fez, assim? Como foi seu estudo? Tá. Você foi estudar? Você foi aprendendo no dia a dia? Como que foi esse processo? Então, na verdade, foi assim. Eu tive um paciente que veio estava desbravando o digital na época da pandemia, especificamente, em que ele tinha um curso, né, da época do Érico Rocha, do lançamento dos cursos e tal, em que eu comecei a assistir às aulas. E aí, aquela história, você assiste um curso desse, você fala, nossa, é para amanhã que eu vou colocar em prática o meu curso. E aí você se depara com os diversos desafios que isso acontece. Então, assim, desde 2020, né, que foi a pandemia, eu venho me desenvolvendo, investindo em cursos, fazendo mentorias, participando de masterminds. Então, assim, que foi onde a gente se conheceu, em uma imersão, né? Então, essa é uma busca constante. Então, tudo que a gente precisa trabalhar requer dedicação, disciplina e investimento. Então, é isso. Eu acabei aprendendo, ainda estou aprendendo muita coisa, porque muda muito também, né? O tempo inteiro o digital muda, Ele né? se Novas transforma, tecnologias. E a gente fala, quando a gente fala em redes sociais, né? Tem o tal do algoritmo. Que cada hora é de um jeito e de repente, meu Deus, meu perfil, né? Não tô tendo mais engajamento, o que tá acontecendo? Mudou o algoritmo. E aí? Você tem que se remodelar também, você tem que estar atento ao que tá acontecendo com a tecnologia para você também ver o que você faz ali na frente das câmeras, né? Porque tá tudo interligado, né? Tudo ligado. E eu vou te contar, no momento em que eu tava crescendo muito, assim, no meu Instagram, muito mesmo, e minha mãe sofreu um acidente. E nesse momento eu parei, falei, não dá. Não tem como eu ficar postando sobre coisas que eu postava num momento que era um momento muito delicado da nossa vida. Minha mãe quase morreu. E aí eu parei de postar. E foram uns 4 meses, 5 meses que eu mudei o formato. Eu tomei uma lavada do Instagram. Que assim, ele me estagnou total. Eu perdi muitos seguidores. Assim, hoje o meu engajamento é muito, está melhorando, mas assim, diminuiu lento, muito do que estava. Então, tudo vai de como você trabalha para eles também, né? Sim, lógico, Você né? tem que estar o tempo inteiro trabalhando. Então, qualquer coisa que você faça que mude um pouco, eu vejo muitas referências do mercado digital que falam isso, né? Independente se eu quero ou não, eu tô aqui todo dia. Exato. E esse desafio ninguém vê, né? Porque Não. você muitas vezes não tá disposto, mas você tem que aparecer ou então minimamente estar presente ali, porque senão o Instagram ou alguma outra rede social, ela te impacta, né? Não tem como. Quem que é o cliente, né, da ferramenta? O cliente da ferramenta é o seu público, não é você. Exato. É o público do Instagram. Então, se você deixou de entregar, essa pessoa não tá mais entregando, então eu vou cortar ali, vamos mostrar quem tá entregando mais, né? É um jogo de interesses, né? Exatamente. É bem isso. Exato. E eles não estão errados, né? Não, A gente faz isso com o público, né? Exato. A gente precisa estar sempre engajando ali com o público e eles também. Então, mas é louco. Você tem que estar sempre atualizado e muda constantemente tudo. As estratégias, elas estão sempre sendo modificadas, né? Antes a gente tinha uma maneira de aparecer, agora você tem que se desenvolver. Então, é uma busca constante mesmo. O digital não dá para você falar, agora eu cheguei no lugar que eu vou faturar milhões e tal. Não vai. E hoje você falou que trabalha em Instagram, YouTube e tem mais alguma rede que você trabalha? O TikTok eu tenho, mas eu falar bem a verdade, eu minimamente alimento esse TikTok por falta mesmo de tempo, sabe? E agora com o bebê pequeno, né? Mais difícil. Então é mais difícil. Mas eu tenho tentado manter o YouTube mesmo e principalmente o Instagram, né? Que ficou mais fácil. E aí é um outro desafio, né? Porque você lidar com uma ferramenta já é difícil. Você lidar com duas é o dobro. E é porque tem quem pense, vou fazer um negócio aqui para replicar lá.
E não Não funciona faz. assim, porque exatamente é diferente o público que consome o YouTube, é diferente do público que consome o Instagram, é diferente o conteúdo que você tem que postar em cada uma das redes, o formato, é tudo diferente. Dificilmente você tem como ficar reaproveitando conteúdos, né? Porque você acaba também não tendo resultado. Exato, porque você tem que falar a língua daquela rede social, né? Não tem como. YouTube, até o formato de filmar é diferente. Você tem que pôr o vídeo de um jeito, né? O Instagram de outro. E o TikTok é outro público, né? É outra galera que... Então, é outro ritmo. Totalmente. Né? Então, realmente, é muito específico, assim, o trabalho que a gente tem que fazer é o que você falou. 3 vezes maior, né? Então, mas o ideal é você ter todas elas ali girando, né? No mundo ideal No ideal, no possível, é outra história. Mas eu sempre falo, né? O importante é que você tenha pelo menos constância em uma. Porque não adianta também você ter 10 redes sociais e não trabalhar em nenhuma direito. Exatamente. Porque aí você não vai ter resultado em nenhuma. Se você está trabalhando bem o seu Instagram, se você está entendendo o jogo da ferramenta... Se você só pode lidar com ele, só lide com ele, mas faça bem feito. Né? Não adianta você fazer o Instagram de qualquer jeito, porque eu tenho que fazer o YouTube de qualquer jeito. E não Vai faz levar a nada lugar bem nenhum. feito. Fica tudo muito vago e você acaba não tendo resultado. Então, pelo menos, se você não pode lidar com outras, né, com várias ferramentas, lide com uma só, mas muito bem feito, né? Entendendo qual realmente é o jogo dela, né? E eu acho que, assim, você ter profissionais do seu lado, que também não é fácil, né, Rê? Não. A gente tem que lembrar disso, assim, todo mundo fala que sabe, né? E na hora do vamos ver, a gente tem alguns desafios aí, porque tem muita gente que não sabe ali lidar com tudo isso. Então, assim, é importante você ter profissionais junto de você para te fazer caminhar para frente, porque senão você fica que nem barata tonta, né? Então, até como colocar um criativo no Instagram, antigamente era qualquer agência de marketing fazia. Hoje, esses modelos estáticos, eles já não são mais interessantes, né? Então, terceirizar demais também o seu trabalho é complicado. Acaba deixando de fora a sua personalidade. Deixa né? de fora a sua personalidade e não te faz crescer também. Você não atinge o público que você precisa falar, você não ajuda as pessoas que você precisa ajudar, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa ter pessoas muito boas do nosso lado para se desenvolver no mercado, que senão a gente Não anda. não anda. Não anda. Fica empacado, Fica no, empacado. no lugar, né? E frustrado, né? Totalmente, totalmente. A gente vê muita gente que se frustra, acaba desistindo, né, do digital, porque é uma demanda muito intensa, né? Requer muitos conhecimentos. E se você tem que ter o estudo, que né, você falou foi muito importante, porque muita gente também acha que, eu vou entrar e não tem que fazer nada. Exato. Não, você tem que ter um prévio, até se você for delegar para alguém fazer, mas você tem que entender. Tem que ter uma noção. E tem uma coisa, né? A questão de conteúdo não se delega. Não delega. Não se delega conteúdo. Você que é expert, o conteúdo é seu, é sua responsabilidade. É você que detém o conhecimento. Se você for delegar o seu conhecimento ali para, né, o seu Instagram para alguém fazer coisas que só você sabe, o que vai sair? Não vai sair. Aí a gente fala que aquele conteúdo água de salsicha, sabe? Aquele que você pega e copia e cola do Google. Do Google não, né? Do ChatGPT agora. Porque a inteligência artificial agora é isso. Tudo que você vai ver, muitas coisas vem da inteligência artificial mesmo. Porque foi terceirizado, foi delegado. E aí a agência ou a pessoa, o profissional que tá trabalhando ali, ele vai, pronto. E aí, tudo bem. Ok, e vai. Então, realmente, não tem personalidade. E essa coisa assim, você precisa colocar, e a internet eu percebo muito que ela quer autenticidade. Exato. Né? Até o público, né? Hoje é uma exigência. É uma exigência. Do público. Porque as pessoas, elas se conectam com os valores. Ela se conecta com quem você é. Não é só o conteúdo pelo conteúdo, porque conteúdo você procura lá, você acha. Você acha no ChatGPT, você acha no Google, você acha. Então não é o conteúdo pelo conteúdo, mas sim essa autenticidade, a sua personalidade, são as suas crenças. As pessoas se conectam com isso, né? Se você quer realmente ganhar o jogo do Instagram, é essa conexão genuína, né? De quem você é. E isso ninguém vai te imitar. Não consegue. Um terceiro não vai conseguir te copiar assim com perfeição, né? Não tem como. Então, eu acho que essa questão da autenticidade é muito importante. E tem outra coisa, né, Rê?
a grande maioria das pessoas se jogam no digital para ganhar dinheiro. Exato. E aí existe uma inversão, porque assim, você não vai trabalhar. O produto final não pode ser ganhar dinheiro. Você tem que ter outros valores que te motivam a fazer aquilo para te dar essa sustentabilidade para você ralar Senão você e não chegar, aguenta. senão você não aguenta. Porque tem gente que vendeu muito a ideia de que é dinheiro fácil e rápido. Muito. E muita, vou fazer porque é fácil ganhar dinheiro na internet. E não é bem assim. É um trabalho como qualquer outro trabalho que exige dedicação, exige esforço, exige conhecimento, atualização constante. E se você realmente está só focado no dinheiro, aí o dinheiro não vem no primeiro, no segundo, no terceiro mês. Ah, não, isso não dá certo, isso não é para mim. Mas por quê? Você está jogando o jogo do curto prazo. Isso as pessoas têm que ver como um negócio. Né? Você tem os seus de vida, né? Não é só é um negócio que é longo prazo. Você não constrói uma carreira em um mês, em 2 meses, né? Você leva uma vida às vezes para construir uma carreira. E por que no digital você acha que vai ser tudo da noite pro dia? E aí as vendas, elas são muito assim, né? Então a gente tem muito hoje pessoas famosas ali do digital que vendem aquela história, fature tanto em tanto. Então, assim, né? Se você tá começando hoje no digital, calma, né? Não é tudo, nem tudo são flores. A gente tem que entender que não é fácil, lugar nenhum é fácil ganhar dinheiro, né? Não. E no digital também não vai ser fácil. Você precisa estruturar o seu negócio e ver se faz sentido para você também, né? Exato. Que você quer para sua vida, se né? você quer para sua vida. Se você quiser, daí você tem que estruturar o seu negócio, porque é um negócio. É um business que vai precisar de muita estratégia, de muita dedicação, investimento. E daí talvez a gente tenha um retorno financeiro em algum momento. É que se vende a ideia do escalável, né? Sim. Então, assim, hoje eu atendo um paciente por hora, no digital eu posso atender 200, mas não é bem assim, né? A gente precisa entender que é possível, mas o trabalho tem que ser bem feito, né? Senão a gente acaba ficando... Com certeza. frustrado mesmo, porque não ganha, enfim. Não, e outra, né? Você tem um negócio físico, você atende pacientes também no físico. Imagine que se você também deixar a sua qualidade cair, porque você está no digital. Exatamente. Né? O seu nome é o seu nome. É o meu Não nome. importa onde você está. Se você está no presencial, se você está no digital, o seu nome é seu nome. Se você deixar a sua qualidade cair no digital, isso vai interferir na sua, né? No seu presencial, né? Totalmente. E é o seu nome. Então, tem essa questão. Você tem que manter a qualidade do que você entrega, né? Você tem que se preocupar muito com o produto que você está vendendo e com a transformação que você está gerando nas pessoas, né? Sim. Isso é fundamental. E isso, hoje, o digital, ele tá muito mais exigente, né? Muito. Então, assim, muito. você não oferece mais produtos quaisquer, como antigamente, coisas muito básicas. Existe hoje um filtro, né? E, naturalmente, as pessoas querem conteúdos mais diferenciados, né? Então, o que me deu o boom da época da maternidade, né? Que eu comecei a postar um pouco de coisas que eram facilidades e dicas de orientações para mães, mas com cunho científico por trás, com alguma intenção que pudesse, de fato, ser diferente do habitual. Porque hoje você tem um monte de mãe que posta dicas do dia a dia, mas como profissional da saúde, você tem uma responsabilidade. Então, você tem que usar isso ao seu favor, seja qual área for, mas tem que existir um pouco mais de profundidade naquilo que você está falando, né? Que o mais do mesmo hoje no digital ele não já resolve. Não é mais eficaz. Agora me conta, Mi, quais foram os seus principais desafios aí quando você ingressou no digital? Olha, são vários. Conta aí pra galera que tá assistindo, quais foram os desafios? Eu acho que assim, Rê, comunicar o que você quer falar de uma maneira que as pessoas recebam isso sem você ser meio chato, né, no assunto, sem você ser repetitivo, sem você ser muito básico. Eu acho que a narrativa, essa questão de você criar essa estratégia de comunicação, ela é algo que vem muito do marketing, né? Sim. Então, quem não estuda isso, desbrava um mundo muito novo. Então, para mim, foi muito difícil essa parte de o que você quer falar, né? Como que você quer ser visto? Então, tudo isso você tem que pensar para fazer, não é natural. Agora,
aparecer também, né, Rê? Isso também é um desafio, assim, você tem que ficar mostrando toda hora a sua vida, e isso também te gera uma certa, vamos dizer assim, exposição, né? E É. aí isso também é um desafio. Mas eu acho que equilibrar os pratinhos do tempo, porque, como a gente falou, dedica-se muito tempo para isso, gravar aulas, tentar acertar. Então, a síndrome do impostor, ela toma conta da gente. Então, a gente nunca tá pronto para o digital. Então, você sempre tá com medo de não estar pronto o suficiente. Você não sabe ainda o suficiente. Apesar de você saber tanto da sua área, mas você ainda não sabe totalmente sobre o digital. Então, você fica naquelas do, ai, não, tem gente que faz assim, tem gente que faz assado. Então, a gente comentou isso anteriormente sobre essa questão da comparação. É muito importante a gente centrar no seu jeito, no seu objetivo, Sim. da maneira como... Mesmo porque, né, Mi, não existe uma fórmula. Não existe. Tem quem acha que vai pegar aquela fórmula mágica e vai fazer copia e cola e vai ser tudo maravilhoso como é para aquele. Mas não é bem assim. Não existe um copia e cola que funciona, porque cada nicho, cada pessoa é de um jeito. Às vezes você pode pegar a mesma coisa, copiar, não vai dar certo. Não vai dar certo, Você não tem como copiar a estratégia, porque muda o público, muda o mercado. Então você tem que conhecer muito bem, né, dessas particularidades, principalmente em relação a público, para poder você fazer. E não adianta você copiar do outro. Não adianta. Não. Mesmo que seja uma pessoa que você olha e fala, nossa, essa pessoa chegou lá, ela tá super bem. Mas a hora que você vai botar em prática, não deu certo. Porque as pessoas querem copiar o hackzinho, a formulazinha. Elas não estão interessadas nos fundamentos, no que tem por trás daquela estratégia. E é isso que muda o jogo. É a estratégia. Né? Você tem que pensar na estratégia, não no hackzinho que você vai fazer no copia e cola lá né, do que você está fazendo na frente. Sim. Você tem que ver o por trás da história. Né? E eu posso dizer por conta própria mesmo. Teve momentos em que eu peguei algumas referências do digital e falava, não, eu vou fazer exatamente como essa pessoa está fazendo. Até no curso das pessoas, eles falam, faça isso assim, assado. E aí você vai lá e faz. E aí você fala, ué... Por que não deu certo? Que foi o resultado que falou que ia ter. Então, a gente acaba, assim, se frustrando. Você fala, não. Então, é o que você falou. Tem que ter estratégia. E isso, depois de 4 anos, eu tô me desenvolvendo cada vez mais nisso. Então, levando muito mais a sério hoje do que eu levava. Colocando isso como, de fato, uma prioridade e me dedicando para isso. Investindo, né? Sim. A gente nunca para. Não, é um jogo sem fim. Exato. E agora me conta, quais são os pontos positivos e negativos aí de ter um produto digital? O que você pode trazer aí para o pessoal que está assistindo? Eu acho que os pontos positivos é essa liberdade de você poder estar em outros lugares. Então, eu tinha muita inveja branca de quem falava que trabalhava do home office. Eu, fisioterapeuta, sempre trabalhei como na massa, ou nos treinamentos de mindfulness, sempre ali no presencial. Então, eu nunca tive esse home office. Então, hoje eu tenho um home office, adoro home office, mas não é fácil, né? Então, essa parte é positiva. Então, se você você tem liberdade geográfica, você pode viajar e continuar trabalhando. Então, essa parte é muito legal. Acho que é atrativo os retornos financeiros também, porque você começa a ter um trabalho diferente. Então, hoje, a minha atuação como autônoma, eu só ganho se eu trabalhar. E no digital, você tem uma outra fórmula para faturar. Então, você começa a ter um retorno financeiro ali diferente, porque você não precisa estar toda hora produzindo e tudo mais. Não depende do seu tempo também. O produto estando pronto, né? Exato. Ele tá lá. As pessoas podem ir entrando constantemente, sem depender da sua hora. Exato. E isso, como mãe, foi uma grande diferença. Então, hoje, eu atendo meus pacientes meio período. Então, eu tô no meu consultório todas as tardes. E no período da manhã, eu tô com meu filho. E à noite, eu tô no digital. Então, depois que meu filho entrar na escola, eu vou ter um pouco mais de tempo também para me dedicar ao digital. Então, assim, me traz essa liberdade. Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo, né? São experiências diferentes. Então, assim, me surgiram muitas coisas legais, assim. Me conectei com muita gente
muito legal, assim, com muitas mães de Brasil inteiro, até gente de fora. E isso foi muito interessante. E ajudar as pessoas. Então, eu pude ajudar mais pessoas do que aquelas que estão só no meu consultório. Então, essa escala, para mim, foi muito interessante. E isso satisfaz, né, Rê? Sim, sem dúvida. Porque quando você trabalha principalmente na área da saúde, você tem uma coisa interna que você quer ajudar as pessoas, né? Então, você poder ajudar mais pessoas do que aquelas que estão acostumadas no consultório, isso para mim foi muito bom. E aí, os pontos negativos, eu acho que é a questão mesmo da dedicação, desse ciclo que ele não é linear, é um ciclo de altos e baixos, essas frustrações que acontecem, e tem hora que você fala, ai, não, eu tô fazendo tudo errado, e você ter que dominar uma arte que você não domina. Então, isso é desafiador. Começar uma coisa do zero, né? Do zero. Então, você tem que aprender uma habilidade muito nova. E é desafiador, claro. Muitas vezes, você se questiona. Isso, às vezes, te faz mal. Você se sente mal. Você fala, ai, não tá legal, não desceu legal, determinadas coisas. Até os haters mesmo, eu brinquei aqui. Mas, assim, você fica mal por isso, Sim. sabe? Você fala, nossa, a pessoa nem me conhece. Como ela pode tá julgar, pensando? né? O que ela tá falando, né? Então, essas coisas, assim, são desafiadoras. E acho que é mais ou menos isso, assim. E agora me conta, como que você consegue dar conta de tudo? Esse é um desafio, né? Porque afinal, todo mundo só tem 24 horas. Só 24 horas. Eu acho que, olha, de verdade, eu fui um avatar transformado. Uhum. Eu trabalhava 14 horas por dia na clínica anterior que eu trabalhava. E eu tinha, assim, uma vida muito estressante. Então, eu fazia mestrado na USP, lá de Ribeirão Preto. Então, eu fazia bate-volta. 5 da manhã saía, depois 8 horas da manhã eu já estava lá, voltava, atendia os meus pacientes à noite. Então, assim, eu tinha uma vida insana. Insana. Tanto que não me passava na cabeça ser mãe. Porque eu não imaginava como que eu ia encarar e encaixar isso na minha vida. E aí, por conta do mindfulness, eu tive uma transformação. Onde eu olhei e falei, tá, eu tô correndo tanto, por quê? Eu preciso olhar o que é importante na minha vida. Primeiro, eu tenho que ter saúde. Segundo, eu quero ter uma família. E eu quero ter um trabalho que eu esteja bem para atender as pessoas. E não prazer em isso, né? E não uma coisa cansativa, que os pacientes sentem isso. Lógico. Então, hoje eu ajudo muito fisioterapeuta. Muitas fisioterapeutas me escrevem, falam, ai, você me inspira e tal. E é muito legal isso, porque eu mudei a minha vida. Então, eu montei o meu consultório, onde hoje eu tenho o meu ritmo. Mas um ritmo que eu equilibro os meus pratinhos. Então, o treinamento do Mindfulness, ele me deu essa capacidade de olhar para a minha vida e priorizar o meu tempo. Isso é muito importante, Isso né? é muito valioso. Aliás, tempo, eu acho que é o nosso bem mais precioso. E aí, então a gente acaba não sabendo usar o nosso tempo. Então eu tô aqui, mas se eu estiver pensando em outra coisa, eu não tô aqui. Exato. Eu não tô aproveitando, eu não tô me dedicando o suficiente para esse momento. Então, se eu tô aqui, eu tô aqui. Igual Viver o presente, Viver né? o presente. Eu tô com meu filho, eu estou com o meu filho. Eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Com meus pacientes, eu não chego perto do meu celular. Porque eu tô com ele, é escutativa, é olho no olho. Isso é terapêutico. E não tudo, a pessoa falando com você e você pensando em outras coisas, no mundo da lua, das coisas que você precisa fazer, que era isso que eu vivia antes, uma vida muito insana. Então, como eu consigo fazer tudo isso? Eu separo o que é possível, aprendi a falar alguns nãos também na minha vida, aprendi a olhar e dizer, isso daqui não vai dar certo, não dá. Os não são muito importantes. Eles são importantes. Eu acho que os nãos são mais importantes do que os sims. Porque é você olhar, né? Você traçar um plano, você ver o que você quer e não sair daquele escopo. Porque senão você vai ficar fazendo zigue-zague o tempo inteiro e você não atinge nada no final porque você ficou mudando do foco. Você não teve foco. E se você não tem atenção, as coisas te levam você o tempo inteiro. Você se perde. E como que a nossa mente funciona, Rê? Nós temos
nós temos muitas coisas que estão relacionadas quando a gente era primata, né? Nós temos ainda instintos relacionados a mecanismos de luta e fuga, onde eu preciso reagir perante as coisas que acontecem. E o estresse, ele virou um grande veneno da nossa vida. É verdade. E esses pequenos estresses do dia a dia, eles acabam afetando muito a nossa qualidade de atenção. Então, hoje, muitas pessoas, a maioria das pessoas que são ansiosas e depressivas e infelizes com as vidas que têm, está relacionado com onde elas estão colocando o foco atencional delas, que é na mente, só que é aquela mente do passado ou do futuro. Elas não vivenciam o momento presente. Então, vários estudos mostram para nós que quanto mais distraído você tiver, mais infeliz você pode ser. Uau! Quanto mais curioso você for, mais feliz você vai ser, porque a curiosidade ela acontece no momento presente. Então você só pode vivenciar aquilo que você está vivendo se você tiver curiosidade e não julgamento, porque senão você vai para o mental e a mente ela é malvada, porque ela está sempre querendo te prevenir de algo ruim que pode acontecer, trazendo uma situação como se ela fosse real. E você sente a carga emocional daquele pensamento. Então, assim, quanto mais a gente desenvolver habilidades para organizar a nossa mente, isso vai estar relacionado com o que você coloca na sua vida. Então, é isso que eu faço. Eu me organizo em termos de o que dá para fazer, tem coisa que não dá. E quando eu estou em uma atividade, eu tô nela. Porque daí você consegue gerar esse foco, né? Você consegue se organizar para chegar em algum lugar e não ficar perdido na quantidade de muitas coisas que você precisa fazer. E às vezes é reduzir mesmo Sim, a gente não é super-herói. Exato. A gente tem uma limitação, né? Exato. O nosso corpo tem uma limitação, a nossa Exato. mente tem uma limitação. E se a gente não tem consciência disso, a gente extrapola esses limites. É. E aí as pessoas acabam se perdendo em doenças. E né? hoje tá tão comum, né? Burnout. Exato. Então, assim, hoje eu tô indo a semana que vem dar um treinamento de mindfulness para o mundo corporativo, para uma multinacional, em que vários colaboradores, né? Hoje a gente tá vendo a quantidade de afastamento de pessoas com problemas de saúde mental. Então, por quê? Porque se entrou naquela vida de multitask, né, multitarefa, em que as pessoas fazem tudo ao mesmo tempo e não fazem nada bem, e isso desenvolve essas emoções negativas que são associadas com a depressão, com a ansiedade e com a própria frustração e a insatisfação da vida, né? Então, é isso. Se alguém que quer ali, né, ter uma vida um pouco mais leve, plena, a gente vai ter os desafios da vida. Sempre, é normal. Não é que a gente vai sair da chuva e não vai se molhar, nós vamos nos molhar. Mas a forma como eu vou reagir perante as situações, ela será diferente. Então, faça uma coisa de cada vez e viva mais o momento presente. Ponderar tudo, né? Ponderar. A ponderação é muito importante, né? Com certeza. Você tem que saber os seus limites, ponderar o que pode ser feito e estabelecer as prioridades, né? Exato. Não adianta você querer encaixar tudo na sua agenda em um dia se você não tem tempo disponível para isso. E o que é bom para você, né, Rê? Porque muitas pessoas não sabem nem o que é bom para elas. O que me faz bem, o que me faz mal. Eu tô tão desconectado de mim que eu não sei o que é bom, os meus limites, eu me afasto muito deles. E aí as pessoas realmente, como a gente falou, elas se perdem por isso. Então, quanto mais você desenvolver a consciência de como você funciona, mais decisões você vai conseguir tomar com mais sabedoria. E isso vai te trazer, obviamente, bons frutos. Então, na minha vida profissional, eu tive que mudar a minha vida profissional. E isso foi muito bom para mim. Eu diminuí inicialmente o recurso, né, financeiro do retorno que eu tinha, mas me abriu muitas portas para eu conseguir pensar em outras coisas. E, por exemplo, estar no digital. Sim. Porque se eu estivesse vivendo aquela vida que eu levava, de 14 horas por dia, eu jamais teria possibilidades para abrir, para olhar para uma nova maneira de trabalhar. E essa é a coisa legal de hoje em dia. Você não precisa ficar numa caixa, né? Trabalhando com aquilo que você fez de formação para o resto da sua vida. Nossa! Né? Eu mesmo sou um caso, né? Eu sou advogada de formação.
Eu mudei de carreira no meio do jogo. Olá. Falei, eu advoguei por muitos anos, por 15 anos eu advoguei. Mas falei, isso não é pra mim, não quero mais isso. Mudei completamente. Hoje trabalhando com marketing, né? E tudo bem. E tá super feliz. Não é? O importante é isso. É a gente isso. se conhecer e ver o que é bom pra gente, né? E lá no consultório eu recebo muitos pacientes que sofrem com um nível de estresse elevado, com ansiedade, depressão e dor crônica. Aquela dor que nada resolve, pessoa que já passou por várias cirurgias de coluna e nada melhora, e nada melhora. E aí quando você vai ver, essa pessoa tá há 20, 30 anos trabalhando com algo que elas odeiam, que é estressante, que ela não aguenta mais. E aí você... Só que ninguém pode tomar a decisão pelo outro. Então, Não. essas habilidades a gente precisa desenvolver e ter essa consciência do que eu gosto mesmo de fazer, né? Então, essa coisa digital é muito legal por isso, porque você se joga nesse marzão novo, aprende a nadar, se afoga um pouco, depois você volta, toma A calda. e depois você volta, enfim. Mas é legal porque são Mas novos a vida desafios. é assim, né? É a vida acontecendo. É a vida E acontecendo. faz parte, né? É isso. Não tem só... A gente não tá sempre no topo, Não. né? A gente vai ter os nossos escorregões ali, né? Faz parte. Faz parte. E acho que em tudo, né? E a Com gente certeza. saber lidar com isso é muito importante, né? Exato. Como você disse. Nossa, foi muito legal, né? Isso ultrapassou até o do digital. É uma dica de ouro aí para quem tá sofrendo com isso, para poder, né, se olhar por dentro Sim. e remanejar aí, para não ficar nesse sofrimento, né? E é isso que eu faço hoje. O meu papel é transformar vidas. Não é aliviar a dor de uma pessoa, é fazer com que ela saia desse lugar que ela está de sofrimento e enxergue outras possibilidades. Sim. Eu tive vários casos de pacientes que tinham, assim, dores crônicas terríveis no pescoço, dor de cabeça, uma pessoa infeliz. Que dependendo do... Aí ela passou pelo processo de transformação, hoje ele corre, faz maratona, nem tem mais dor, vive uma vida super boa, introduziu os filhos no esporte, a esposa também começou, mudaram 200% o estilo de vida. Então, assim, isso tudo é importante a gente reconhecer que a partir da dor, da doença, muitas vezes ela nos convida a olhar para outra forma, outra ótica. O que eu tô fazendo com a minha vida? Será que é por aqui que eu quero ir e viver isso para sempre? A gente não precisa mais ficar engessado, né? Então, De jeito nenhum. eu acho que isso que é o que você falou, é pro digital, mas é para tudo. Com certeza. Mi, agora conte-nos, quais são os seus planos aí de futuro, do seu negócio digital? Como que você está enxergando daqui para frente? Então, agora eu tô desenvolvendo, né, Bom, primeiro que vai vir uma novidade aí de um encontro de alguns fisioterapeutas que vão ser lá no consultório para vivenciar um pouco a experiência de uma imersão. Mas as coisas do digital a gente vai evoluir para algumas mentorias e como que a gente fala? Que a gente ajuda a pessoa... Não é assessoria? Ai, deu branco. Consultoria. Consultoria. A gente tem alguns projetos de mentoria, de consultoria, para ajudar mais tete a tete algumas dessas mães. Então, assim, o curso gravado estar ali, para elas terem como base, mas criasse uma comunidade mesmo de mães, para que uma apoie as outras, ou pacientes com dores, para que uns apoiem os outros, para assim a gente começar a ter esse senso de humanidade compartilhada, que isso é muito interessante, muito efetivo também, terapeuticamente falando. As pessoas se ajudarem, além da orientação do profissional, isso também tem sido muito efetivo. Nossa, então, sem dúvida. Que legal, que legal. Então, altos planos aí pela frente. Tem muito trabalho pela frente, tem né, muito trabalho, com certeza. Mi, agora você pode dar um recado aí para quem está assistindo a gente, para quem está começando, que está pensando, será que eu devo começar? Ou já está começando, está com o pezinho ali, mas ainda, né, não... Tá na dúvida se deve investir mais tempo. O que você fala para essas pessoas? Dá uma dica aí final para quem tá assistindo a gente. Eu vou dizer assim, comece. Dê o primeiro passo e vai ajustando a partir de então. Então, assim, às vezes a gente tenta ser muito perfeito e do perfeccionismo a gente não consegue fazer nada, né? O feito é melhor do que o perfeito. Então, faça, vá em frente, se joga, né? E relaxa com os julgamentos, né? As críticas
vão vir, as pessoas vão falar, ai, você virou blogueirinha, né? Eu ouvi muito isso, né? Ai, tá tudo certo, porque no fim das contas é você com você mesmo. Sim, ninguém tem nada a ver com isso, né? E se desafie, se fizer sentido, obviamente, para você, se desafie para isso, porque isso é satisfatório também, né? Então, assim, vá em frente, tem muita coisa interessante para ser vivida, são muitas experiências boas, busque profissionais que são sérios, que fazem um trabalho muito legal, muito sério, e isso vai ajudar você a ter esses pilares para construir um negócio. E encurtar caminhos, né? Encurtar caminhos, exatamente. Então, assim, se joga. Ah, legal, bom, acabamos aqui o nosso podcast com a Michelle Ferreira, a gente vai deixar aqui os contatos, se você quiser entrar em contato, né, Mi? A gente deixa aqui o seu número, o seu e-mail, enfim, deixaremos os contatos aí. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo hoje, compartilhando aí seu conhecimento, compartilhando o seu ponto de vista, né, sobre, né, como foi sua trajetória até aqui. Muito obrigada mesmo. E eu acredito muito no poder do compartilhamento, né? Sem dúvida. Porque eu acho que muitas pessoas acabam vendo a nossa experiência e tirando insights disso para poder também aplicar na vida delas. A gente nunca imagina que a gente tá inspirando uma outra pessoa, né? Então é muito legal compartilhar realmente. Eu tô muito feliz com o convite, amei participar e eu espero que seja útil para algumas pessoas, e quem tiver alguma questão, quiser me procurar, estou disponível. Aqui na sede de Campinas é meu consultório, mas, como eu disse, a gente tem todo sem digital, fronteira, sem fronteiras para atender as necessidades aí e ajudar quem precisar. Então, brigadão, um grande beijo para todo mundo aí. Muito obrigada para você que esteve até aqui assistindo esse vídeo. Se você gostou, se você conhece alguém que está precisando desse conteúdo, curta aí, compartilhe com essa pessoa. Sempre é muito importante pra gente aqui no canal, né, ter esse incentivo de vocês que estão assistindo. Muito obrigada e até o próximo Remarketing Podcast.